Lição 9. Palavra e Vida. Revista da Escola Bíblica Dominical. Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é Esther. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Meu Deus, o impossível. Quando a adversidade é a perversidade humana. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4, versículos de 1 a 17. Introdução. O relato da história da rainha Esther é cercado por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso, Amã. Nesse mundo, é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições, as quais nos mostram que, mesmo quando a adversidade é a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. Primeiro ponto. É inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo, Mordecai, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa. Em um curso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora e assim começa a habitar no palácio real e, ao longo do tempo, a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Leia em Esther 3, versículos de 1 a 15. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Amã acaba humilhado e morto. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Segundo ponto, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Nos versos de 12 a 14, descobrimos que estar em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada. José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes, vamos enfrentar o mesmo desafio. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. O momento no qual estamos vivendo em nosso país
onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas e em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, o seu propósito para cada um de nós em que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe se para um tempo como este não foste escolhida? Esther 4, verso 14. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir como prudência. Esther 5, de 1 a 3. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Terceiro ponto: quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther amava Deus. Apesar de casada com um rei pagão e temperamental, assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando sua própria vida. Esther 4, versos de 9 a 11. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Leia Esther 4:13. Imediatamente Esther toma posição e declara: consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4, versos 15 a 17. Não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Quarto ponto: diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther e sua experiência de vitória contra a malignidade humana foi o fato de aquela foi uma vitória da oração. Cantamos um cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende a oração. Aleluia, Deus atende a oração. Se buscarmos com fé em o nome de Jesus, aleluia, Deus atende a oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com as suas servas. Aleluia, Deus atende oração. Aleluia, Deus atende oração. Se buscarmos pela fé em o nome de Jesus, aleluia, Deus atende orações. Desculpem a voz, essa é a música. Diferente de nossos dias, quando nosso povo não dá a devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite, e ainda existem aquelas que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos, no nosso tempo com passeatas ou louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória, se comparadas à oração.
Podemos mencionar que, em alguns lares, perdeu-se o costume do culto domésticos, onde os pais oram junto com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida, para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas termos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para nossa vitória. Conclusão. Portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos agir em destemor diante da perversidade e devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, verso 22: E tudo que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1,13. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1, verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Efésios 6, verso 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses 4, 2. Continuem em oração, com ação de graças. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida, agiu com determinação e urgência, buscou ao Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther, para pensar e agir. Você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida, quando Ele os salvou por meio de Cristo? Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda, Esther 4, versos de 1 a 3. Terça-feira, Esther 4, versos de 4 a 8. Quarta-feira, Esther 4, versos de 9 a 14. Quinta-feira, Esther 4, versos de 15 a 17. Sexta-feira, Esther 5, versos de 1 a 4. Sábado, Esther 5, versos de 5 a 14. Domingo, Salmos 5, versos de 1 a 12.